Bom, se você já assistiu a parte 1, agora continuaremos aqui com o GP de Mônaco. Se você não assistiu a parte 1, te aconselho a voltar para lá e assistir lá. Por quê? Ela vai englobar os GPs da Bélgica, San Marino e França, ok? Então são 3 GPs aí onde coisas importantes irão acontecer antes do GP de Monte Carlo, tá bom? Então se você não assistiu a parte 1, eu te convido aí para lá assistir a parte 1 antes, porque vai ser muito melhor para sua compreensão quanto ao GP de Mônaco. Em Mônaco, o Senna foi entrevistado antes do fim de semana de GP. E ele disse o seguinte, abre aspas, se me largar aqui eu me perco. Eu nunca vim aqui nem para ver corrida. Fecha aspas. Isso foi dito antes do fim de semana de GP, ok, pessoal? Quinta-feira, com a pista já fechada, antes do primeiro treino, o Roy Byrne, projetista da equipe, diz que o Senna pega uma bicicleta elétrica, começa a dar voltas no circuito, parando em cada trecho, pessoal. Ele parava antes de cada curva, memorizava a curva, memorizava os banks, memorizava os bumps e tentava traçar mentalmente a trajetória que ele tinha que fazer com a melhor tangência para cada curva. Isso ficou muito marcado na memória do Roy Byrne, porque ele achou aquilo completamente diferente. Um piloto chegar ao ponto de sair para a pista para conhecer um circuito e estava tão ansioso para fazer isso que ele faz isso de bicicleta ao invés de esperar a sessão para fazer isso daí, conhecer o circuito. Isso era muito válido num momento da Fórmula 1, numa época onde você não tinha simulador, você não tinha nada, tinham pouquíssimos vídeos de câmera on board, o acesso a esse tipo de coisa era muito dificultado, então era muito válido o piloto ir para a pista para conhecer o circuito. Nessa noite, o Ayrton, o Galvão e o Reginaldo, eles foram para o Hotel e Cassino Louis. E isso aí é uma história muito engraçada, é muito inusitado. Por quê? O Ayrton estava jogando numa roleta, segundo eles contam, e o Ayrton foi abordado por uma mulher, e segundo eles dois, a mulher dava em cima dele assim descaradamente. E eles acharam a mulher muito bonita, vendo ela de costas. Quando eles olharam o rosto, a decepção total. A mulher era terrivelmente feia. Conclusão: o Ayrton jogando lá na roleta não dava muita bola para a moça. Moça essa que era mais uma das várias Marias Gasolina da Fórmula 1 tentando fisgar um piloto. E eu nem conto essa história por isso. Eu conto essa história porque o Ayrton foi meio que profético. É incrível essa história. O Ayrton jogando na roleta, ele começou a apostar no número 19, número do seu carro. E algumas vezes ele ganhou. Conclusão da história: ele chega pro Galvão, pro Reginaldo e brinca, abre aspas, se eu continuar com essa sorte vou ganhar no domingo, fecha aspas. Ali soou como uma brincadeira, uma gozação. Mas depois soou profético para os dois. Foi incrível, porque ele parecia assim estar prevendo o que ia acontecer no dia seguinte. Foi um negócio impressionante. Mas enfim, ficou para a história isso aí, a quase profecia de vitória de Ayrton Senna no Cassino Louis de Mônaco em 1984. Nos bastidores da corrida, tinha um receio geral de se ia ou não ter GP de Mônaco. É isso mesmo, pessoal. O GP de Mônaco de 1984 quase não aconteceu. Aí vocês vão me perguntar: ah, por quê? Por causa da chuva? Não. Eu vou contar essa história para vocês agora. Bom, o Automobile Clube de Mônaco e a FISA e FOCA entraram numa queda de braço pelos direitos de transmissão da corrida. Porque o Automobile Clube de Mônaco vendeu os direitos de TV para a TV americana ABC transmitir a prova. Essa venda ela vai ser feita um ano antes, ela vai ser feita em 1983. Quando o Balestre ficou sabendo, ele ameaçou remover o GP de Mônaco do calendário de 84. Quem vai salvar a prova vai ser o Michel Boeri, que era presidente do Automobile Clube de Mônaco, porque ele prometeu para o Balestre cancelar o contrato da ABC, coisa que ele não conseguiu fazer. Como o Boeri não conseguiu cancelar esse contrato, o que ele fez? Ele manteve esse contrato, esse acordo em segredo com a ABC, ou seja, pediu para a emissora americana não ficar divulgando. Ele divulgou que cancelou o contrato, mas na verdade não cancelou nada. E aí a ABC ia chegar lá em cima da hora para transmitir a prova e dane-se, ia transmitir. A ideia era mais ou menos essa. E aí já estava o circo todo montado e ia ter que ter corrida.
Essa era a ideia. E aí a gente vai ter um novo round dessa queda de braços aí. O Balestre, quando descobriu que a ABC estava no autódromo, que ia transmitir a corrida, ele logo entrou com uma ação contra a ACM. E aí o que aconteceu? O Príncipe Ranier III se meteu nessa briga, ele manifestou apoio ao Automobile Clube de Mônaco, prometendo processar a FOC e a FISA nos tribunais, caso a ABC não transmitisse a corrida e ou caso o GP de Mônaco não acontecesse. Por quê? O Automobile Clube de Mônaco se defende dizendo que o contrato foi assinado em 83 e o Pacto de Concórdia que foi feito e que daria os direitos de transmissão e distribuição dos direitos de transmissão, consequentemente as cotas, parcelas, etc. e tal, entre FISA e FOCA, ficou estabelecido para 1984. Só que, mesmo a corrida acontecendo em 84, o contrato já tinha sido assinado em 1983. Tão logo, o Pacto de Concórdia só valeria para transmissões que fossem assinadas em 84. Essa era a disputa jurídica. Por outro lado, o Balestre parte para uma outra tática. Qual era a tática então? Já que tem um contrato que foi assinado anos antes e eles provavelmente perderiam na justiça, o Balestre tenta algum tipo de acordo. Em que sentido? Ele pede quase 8% das cotas que o Automobile Clube de Mônaco ganharia da ABC. Isso para, no caso, o grupo FISA-FOCA. Ok? Isso não foi atendido pelo Automobile Clube de Mônaco e de novo ficou a ameaça do Ranier III. Em que sentido? Se vocês quiserem, não tem prova. Se não tiver prova, eu vou acionar vocês na justiça e provavelmente eu vou vencer, porque o meu contrato é anterior ao acordo que vocês fizeram. Então, a decisão é de vocês. Ou vocês aceitam e a gente recebe a nossa parte, tudo como tem que ser, ou vocês não aceitam e a gente vai batalhar na justiça e aí vocês vão pagar para ver. Conclusão, teve corrida. Bom, pessoal, nos treinos um susto, ok? Os treinos já começam com um susto, porque o Martin Brundle tem um acidente forte com a Tyrrell, capota, fica virado lá, enfim, cabeça encostada no asfalto, a foto é bem forte. O Brundle, infelizmente, não conseguiu se classificar para a prova. Foi um fim de semana muito ruim para ele, porém que foi muito especial para o companheiro de equipe dele, o Stefan Beloff. Bom, pessoal, o Brundle deu uma entrevista ao Murray Walker. Nessa entrevista ele diz que apagou. Quando acordou, ele viu vultos. Os vultos eram os fiscais trabalhando no fundo do carro, ali tentando virar o carro. Quando o carro foi virado, ele diz que com a batida do carro no chão, ele lesionou o pescoço, ok? Ele é perguntado pelo Murray Walker que história é essa de quando ele chegou nos boxes, teve uma história de contrato com Ken Tyrrell, de dinheiro e tudo mais. E aí ele conta que a história foi a seguinte, ele chega no box tonto, o Ken Tyrrell pergunta para ele assim, ô Brandon, quanto dinheiro você ainda tem no contrato para receber? Você ainda lembra? Aí ele pegou e respondeu pro Ken Tyrrell o seguinte, olha, eu tenho X para receber, você me deve Y e a data para pagar é Z. Ou seja, ele faz tudo direitinho, mesmo totalmente grog, começa todo mundo a rir dentro do box. O próprio Brandon não aguenta e ri dando entrevista pro Murray Walker, que começou todo mundo a rir. É impressionante como esses caras fazem graça literalmente da morte. Quase morre, 20 minutos depois tá fazendo graça. É impressionante esse mundo da Fórmula 1. Na classificação, o grid foi limitado para 20 carros ao contrário dos 26 de costume. O Ayrton vai virar 1,27,8 no primeiro treino e 1,25,0 no segundo treino, largando na 13ª posição a 2 segundos e 3 décimos da pole do Alan Prost. O Johnny Cecotto virou 1,25,8, largando na 18ª posição. Em Mônaco, a posição entre o Ayrton e o Cecotto, então, ficou num 4-2. O sentimento da Toleman no pré-corrida, ou seja, no pós-qualifying de sábado, era um sentimento meio dúbio. Eles estavam satisfeitos por estarem largando em 13º, mas ao mesmo tempo eles estavam decepcionados porque eles continuavam abaixo dos 10 primeiros. E a esperança que a Toleman tinha era que o carro novo e os pneus Michelin levassem eles mais para cima na classificação.
E isso aliado ao GP de Mônaco, onde a dificuldade para ultrapassar é enorme, já quase que garantia que eles não iam marcar pontos. Então o pessoal estava bem frustrado pelo fato do carro novo não ter conseguido proporcionar ao Ayrton e ao Tchekotto largar mais à frente. Talvez a explicação para isso tenha sido o acordo que eles fizeram com a Michelin, que na verdade foi um balde de água fria para Toleman. E talvez isso explique o desempenho mediano do TG 184 em Monte Carlo. Claro que tem vários outros fatores, a potência é muito mais baixa, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores. O 415T era um motor que nessa época ele tinha 600, 610 cavalos contra 800 do motor Tag Porsche, que em classificação chegava a quase 1000. Só que na corrida tudo mudou. Por que tudo mudou? No domingo choveu muito, mas muito. Choveu demais. E aí o que aconteceu? A pista alagou completamente, uma chuva muito forte. O Niki Lauda, que sempre foi um piloto muito preocupado com a segurança, ele pede à FISA para que molhasse a área do túnel, para que não superaquecesse os pneus, contornando aquela área toda seca. E aí o que aconteceu? Perdeu-se um tempão esperando a chuva dar uma amenizada e esperando também o túnel ser molhado. Conclusão da história, a prova teve um atraso de quase 50 minutos. Aí veio o pulo do gato da Toleman. Qual foi o pulo do gato da Toleman? A Toleman, percebendo que a prova estava atrasada em quase 50 minutos, que a chuva era muito pesada, percebendo que o ritmo da prova ia ser extremamente lento. Conclusão, eles rapidamente deram o pulo do gato. Qual seria esse pulo do gato? Dificilmente a corrida ia ter as 78 voltas. Ou seja, ela ou ia acabar no limite de 2 horas, ou iam dar algum jeito de acabar essa corrida antes para bater os compromissos de televisão com relação aos horários. Não deu outra. A Toleman abastece só 2/3 do tanque de combustível do TG 184 e o Senna vai para a pista com o carro aí pelo menos uns 40, 50 quilos mais leve do que todo mundo do grid. Ou seja, e ainda parte para a corrida com pneus de chuva Michelin 84. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, como assim? Você acabou de dizer há uns minutos atrás que a Toleman fez classificação com pneus Michelin 83. Sim, pessoal. Só que olha que bizarro. A Michelin não tinha pneus de chuva de sobra de lote para oferecer para a Toleman. Como choveu, eles não podiam deixar a Toleman descalça ou com pneus slick. O que eles fizeram? Tiveram que abrir a guarda e ceder pneus 84 de chuva para a Toleman. Ou seja, a desvantagem de pneus já tinha caído por terra e a Toleman arrumou um jeito de aliviar peso e obter vantagem em cima da grande desvantagem de potência que ela tinha. Desvantagem de potência que na verdade se tornou uma vantagem. Aí vocês vão me perguntar como assim? Com a extrema chuva que caía no circuito, o mais fraco motor ali, 415T, se comparado a Tag Porsche, motor Honda, motor Ferrari, motor BMW, motores que chegavam próximos aos 1000 cavalos, a potência mais fraca ali do motor 415T Hart proporcionava ao Ayrton uma facilidade maior de wheel spin, de controle de wheel spin, de controle de tração do carro. Então era nítido no circuito você conseguir ver o Ayrton sair muito mais forte nas retomadas de velocidade do que Rosberg, do que Mansell, enfim, do que o Lauda, pela facilidade que ele estava de equipamento. E a mesma coisa o Stefan Beloff, o alemão, por estar com o motor aspirado, inclusive foi a única Tyrrell classificada para a prova, que eu achei sinceramente uma façanha, mas enfim, o Beloff também tinha uma extrema facilidade de controle do carro no molhado e, claro, a habilidade dos dois. Senna e Beloff eram pilotos rapidíssimos, velocíssimos e o Ayrton, principalmente no molhado, historicamente, foi o maior de todos, na minha opinião. Um piloto fantástico. Tudo pronto para começar a corrida. A gente tem a largada, um acidente envolvendo as duas Renaults, envolvendo também o Hélio De Angelis, que ficou bloqueado, teve que dar a volta, enfim, alguns carros. O Ayrton já estava na 9ª posição e ele inicia uma briga com o Jacques Laffite,
ultrapassa o Laffite já assumindo a 8ª posição na 3ª volta. Ou seja, já era promessa aí de que coisas boas viriam, porque o ritmo estava muito forte por parte do Ayrton. O Lauda, ao mesmo tempo, também começa a prova num ritmo fortíssimo, faz uma ultrapassagem, na minha opinião, incrível em cima do Alboreto na Lowe's, no molhado. A sensação que você tem quando o Lauda vai fazer essa ultrapassagem é que ele vai bater na Lowe's, que o carro vai sair de frente, ele não vai conseguir fazer a curva, mas ele de alguma forma consegue contornar a Lowe's e ultrapassa o Alboreto de maneira sensacional. Ele passa o Arnoux na subida para o Cassino, porque ele sai muito melhor da Sandevolt. Então, assim, em poucas voltas o Lauda fez 2 ultrapassagens incríveis, mostrando que o ritmo da McLaren, pelo menos no início da prova, estava bem forte. E o Ayrton foi fazendo também a sua recuperação, passando o Hülkenberg e se tornando o 7º colocado. O Laffite vai perder a 10ª posição para o Beloff, que vinha assim como o Senna num ritmo muito forte, ultrapassando muitos carros. O Alboreto passou reto na Sandevolt, girou de lado, furou um pneu, teve que ir para os boxes, demorou um tempão para ser empurrado, recolocado na pista. Com isso, o Ayrton já ganha mais uma posição, sendo o 6º colocado. E aí começa uma briga do Senna com o Rosberg, pela 5ª posição. E essa briga ela vai ser interessante porque é a primeira vez que a TV vem pro Ayrton na prova. Que até então a TV ignorou tudo que o Ayrton fez na corrida. E aí a TV vem pro Ayrton e acontece um negócio incrível, porque o Ayrton vem muito forte na chicane do Porto, perseguindo o Rosberg, e ele dá um salto incrível na zebra com a suspensão dianteira direita. Ali ele danifica o carro, inclusive desalinha a direção, o que vai obrigar ele a andar a corrida inteira com a direção desalinhada por causa da pancada que ele deu na zebra ali. Pancada essa que foi um risco enorme dele ser arremessado para o outro lado da pista, batendo no guardrail oposto. Mas ele deu sorte, conseguiu controlar o carro, se manteve na direção correta e continuou perseguindo o Rosberg. Na volta seguinte, a TV perde também mais um grande momento da prova. O Ayrton perseguindo o Rosberg, toca na parede na saída do túnel, naquela curva para a direita. Ele dá um leve amassão na suspensão dianteira esquerda e aí ele danifica as 2 suspensões do TG 184, cada uma numa volta diferente, ok? Mas o carro foi guerreiro e conseguiu aguentar até o final. Voltas depois, o Ayrton passou o Rosberg. O Conrado Fabi, que estava substituindo o Theo Fabi na Brabham para a corrida de Mônaco, ele errou na Portier e ele bloqueou a pista. E aí o que aconteceu? Quando o pessoal foi mover o carro para tirar ele de lá, os fiscais acabaram sem querer bloqueando a pista, porque eles estavam empurrando o carro. Conclusão, quando o Prost, que era o líder da prova, e veio para passar pela Portier, o Prost teve que frear bruscamente porque a pista estava obstruída com um monte de fiscais trabalhando no carro do Conrado Fabi. Conclusão, o Prost chegou a atropelar levemente um dos fiscais com um dos seus pneus, mas não aconteceu nada grave. Porém, o Mansell foi muito esperto nisso aí e conseguiu tomar a primeira posição. Mas a TV também não pegou tudo isso daí. A TV não pega a ultrapassagem do Mansell em cima do Alan na Portier, ok? Só mostra do nada o Mansell na frente e o Prost atrás. Voltas depois, a TV filmando o Mansell fazendo um drift que, na minha opinião, foi fantástico na curva Tabaque. Embaixo da chuva pesada, o Mansell faz a Tabaque de lado. O Senna ultrapassou o Arnoux, pessoal. E a TV também não pegou a ultrapassagem do Senna na Ferrari do René Arnoux. E já estava muito próximo do Lauda, tirando quase 1 segundo por volta. E na volta seguinte a esse drift incrível, o Nigel Mansell achou a parede, achou o guardrail lá em cima na subida da Cassino Square. Ele sai de traseira, bate com a traseira no guardrail, destrói o aerofólio traseiro, destrói a suspensão traseira direita, continua seguindo na prova, com o carro todo torto, e aí ele desce a Mirabeau alta e roda nela de novo. E aí fica com o carro atravessado na Mirabeau alta e com o abandono do Mansell, o Ayrton já era 3º colocado após ter ultrapassado o Arnoux.
Aí sim a TV passou a fixar o Ayrton e o Lauda, porque eles estavam disputando a segunda posição. O Ayrton tirando um segundo por volta, muito mais rápido que o Niki Lauda. E aí o Ayrton consegue finalmente a ultrapassagem no Lauda na reta dos boxes antes da freada da Thunderbolt. Bom, pessoal, e na Miraboa Alta o Beloff passa o Arnoux em cima da calçada. É isso mesmo. O Beloff vem para fazer a ultrapassagem por dentro na Miraboa Alta, na descida da reta. O Arnoux joga duro, vem para bater mesmo, fecha a porta. O Beloff chega, meu amigo, ele deve ter pensado o seguinte: cara, ou eu vou, senão vamos bater. E é aqui mesmo que eu vou. E joga em cima da calçada. Ele deu muita sorte porque a calçada é um meio fio alto. De repente ele desce, fica baixinho e volta a ficar alto de novo. E foi certinho no lugar que ele precisava que o meio-fio fosse um pouquinho mais baixo. Ele subiu no meio-fio, passa o Arnoux, faz a Lowe's, desce a Mirabeau, baixa de lado, fazendo um power slide fantástico, usando potência para segurar a traseira do carro e manter a frente na direção correta. Incrível, e entra na Portier e vai perseguindo o Ayrton na prova. O Prost passou a ter problemas de freio na prova e, vendo que as condições climáticas estavam piorando e com o aumento brutal da chuva, cada vez menos carros para drenar a pista, porque cada vez tinham mais carros abandonando a prova, o Prost começa a acenar para o Jack Hicks e para o Derek Ongaro. Para quem não lembra, o Derek Ongaro era o cara que era o starter, ele que fazia as largadas da Fórmula 1, ele que dava a bandeirada também, enfim. A gente já estava ali mais ou menos com 1 hora e 40 e tantos minutos de prova, ok? Baseado ali no tempo de atraso, tempo para formação, tempo para largada e tudo mais, e o tempo de corrida. E aí aconteceu um negócio muito bizarro. O Jack Hicks dá a ordem para o Derek Ongaro finalizar a corrida, e o Derek dá bandeira vermelha e quadriculada na mesma volta. Olha que estranho. E aí isso confundiu tudo. Por quê? O Alan, sabendo que era bandeira vermelha, não cruzou a linha de chegada. Por quê? Vale o resultado de voltas anteriores. Então ele não estava nem aí. Vocês veem na imagem o Derek chamando o Alan para cruzar a linha de chegada em primeiro, e o Alan simplesmente para o carro antes, não cruza. O Ayrton cruza a linha de chegada, acha que venceu a corrida porque viu o Alan parado. Ele deve ter achado que ganhou a corrida de maneira incrível, o Alan parando a 1 metro da linha de chegada, na cabeça do Ayrton, sei lá o que deve ter passado na cabeça dele. Ele ergue o punho na Cassino Square achando que ganhou a corrida, dá uma volta completa. Quando ele chega nos boxes, a decepção. Ele descobre que ele era segundo, que valeu o resultado de voltas anteriores e que, por causa da bandeira vermelha, o Alan venceu a corrida. O Ayrton ficou uma fera, pessoal. O Derek Ongaro não se manifestou após a prova. O Jack Hicks se defende do Ayrton dizendo o seguinte, abre aspas, preferi parar uma volta antes do que uma volta tarde demais, fecha aspas. E só isso que o Jack Hicks disse na imprensa. O Balestre dá uma entrevista à Gazeta dello Sport, onde o Balestre afirma que o final da prova foi ilegal, que feriu o regulamento esportivo da Fórmula 1, porque a bandeira vermelha e a bandeira quadriculada foram mostradas na mesma volta, e isso fere o regulamento de forma gravíssima. Ele dá voz ao Ayrton também dizendo que a participação do Jack Hicks na prova era ilegal, pelo fato do Jack Hicks ser piloto profissional ainda em atividade. E o Balestre termina dizendo o seguinte, foi um final confuso de uma corrida cheia de erros. E talvez o cheia de erros ele esteja se relacionando lá à questão toda do pré-race lá com o Automóvel Clube de Mônaco, aquela situação toda. Essa foi a declaração do Balestre durante um GP do Canadá, anos depois. É muito importante que isso fique claro. Anos depois, o Reginaldo Leme, pegando uma van para sair da ilha de Notre Dame, encontra quem? O Jack Hicks. Conversa vai, conversa vem nessa van. O Jack Hicks afirma para o Reginaldo Leme que o Balestre fez uma reunião com ele, Jack Hicks e o Eric Ongaro, e foi unidirecional. A ordem do Balestre foi: parem a prova. E eles foram e pararam a corrida. E o Jack Hicks ainda assume para o Reginaldo
que fez isso contra a própria vontade, mas que a ordem do Balestre foi unidirecional, ou seja, houve uma reunião unidirecional. Só o Balestre falava, só o Balestre mandava e todo mundo tinha que obedecer. Aí é com vocês, tá? Eu estou reportando para vocês a versão do Ayrton, a versão do Jack Hicks, a versão do Balestre e a mudança de versão do Jack Hicks anos depois, ok? Aí é com vocês, vocês escolhem qual versão faz mais sentido para vocês, ok? Eu quero deixar claro que nada aqui é minha opinião, a minha função no vídeo é fazer o reporte de tudo que ocorreu, toda a repercussão de corrida, pré-corrida, pós-corrida, ok? E é isso que eu estou fazendo. Estou contando para vocês todo o reporte. Por que eu estou fazendo dessa forma agora? Porque eu não aguento mais receber ofensas, ataques e mensagens por causa do vídeo dos testes da Brabham, ok? Eu em nenhum momento lá afirmo que o carro foi mexido, muito pelo contrário, eu ainda termino essa parte do vídeo dizendo que o que ficou para a história foram os 1 segundo e 6 décimos. Eu afirmo também nesse vídeo que o Reginaldo Leme levanta na imprensa nacional que o carro pode ter sido mexido e isso gera uma queda de braço na imprensa. Eu em nenhum momento naquele vídeo afirmo que o carro foi mexido. Porém, as pessoas adiantam o vídeo ou elas já vão para o vídeo mal intencionadas, já vão com a intenção de criticar. Esse é o problema, ok? É o que eu falo, se você não gosta do canal, cara, você não precisa estar aqui. Eu não estou obrigando você a assistir o canal. O que você não pode ser é covarde e mentiroso. Eu em nenhum momento afirmo no vídeo que o carro foi mexido. Eu reporto o que ocorreu na época. É essa a função de um vídeo histórico. Eu em nenhum momento manifesto a minha opinião. E sempre que eu manifesto a minha opinião nos vídeos, em algum momento, eu deixo bem claro. Gente, é a minha opinião, aconteceu tal coisa, enfim, etc. e tal. Lá em nenhum momento eu afirmo a minha opinião. O Halcrid e o Guerin, eles não ficaram tão chateados porque eles conseguiram excelentes pontos nessa corrida, conseguiram uma enorme visibilidade. Imaginem as cotas de patrocínio da Candy, da Segafredo, da Magiros, com o carro aparecendo na TV um tempão, com o carro aparecendo nos jornais, com o carro aparecendo nas revistas especializadas, com toda a mídia que aquele GP gerou. Então, o Halcrid e o Guerin, eles sabiam que eles tiveram um grande retorno daquela corrida. E eles não estavam muito chateados, não. Principalmente pelo fato de, como eu falei para vocês, o carro está excessivamente leve com relação a combustível e eles sabiam que se a prova durasse muito tempo, dificilmente o Ayrton conseguiria terminar a corrida pela falta de combustível. Ou seja, eles acertaram em cheio, eles deram o pulo do gato, diminuindo a quantidade de combustível do carro, e o carro ficou extremamente competitivo com um piloto extremamente rápido no molhado. Então foi a receita perfeita para uma corrida genial. Mas o Ayrton não queria saber disso. Na cabeça do Ayrton, a prova tinha que ter sido paralisada quando ele fosse primeiro. Ou ia a prova até o final e ele ficava sem combustível e não interessa. Essa era a cabeça do Ayrton. Não parar a corrida jamais. Conclusão da história. O Ayrton ficou tão chateado, pessoal, que ele não foi para o baile jantar de gala que é oferecido pelo príncipe no domingo após a prova. O Ayrton não foi. O Ayrton jantou com o Galvão, o Reginaldo, o Halcrid e o Guerin num restaurantezinho em Mônaco. É até engraçado, porque quem conta essa história é o Reginaldo e o Galvão, que o Ayrton ficou tão chateado, que ele afogou as mágoas no jantar num vinho horroroso que estava sendo servido para eles. E o Ayrton não quis nem saber. Ele tomou um porre com um vinho que, segundo o Reginaldo e o Galvão, foi o pior vinho que eles já tomaram na vida. E o Ayrton tomou um porre daquele vinho, tamanha raiva, a ira que ele estava, com o sentimento de ter sido literalmente garfado, de terem roubado dele uma vitória. Então ele estava muito irritado. E terminou o dia de domingo com um belo porre. No Brasil,
na semana seguinte, o Armando Botelho, empresário do Ayrton, muito esperto. Eu sempre achei o Armando um cara já falecido, né, o Armando. Sempre achei o Armando um empresário sensacional, muito inteligente, muito astuto. O Armando, ele é muito responsável pela, vamos dizer assim, catapultagem do Senna dentro do mundo da Fórmula 1. O Armando é muito importante, ele ajudou demais o Ayrton. O Armando foi muito importante para a confecção do ídolo Senna, e o Armando era muito inteligente. O que o Armando fez? Tratou rapidamente de chamar a imprensa especializada, montar um belo de um churrasco na casa da família Senna para juntar a imprensa não especializada e principalmente a imprensa especializada, visando provavelmente marketing, ou seja, que ali gerassem conversas entre os repórteres e o Ayrton, e que dessas várias histórias da prova, conforme as várias que eu contei para vocês aqui, que essas várias histórias surgissem nos jornais, ou seja, que gerasse um pós-race, ou seja, um pós-corrida. O Ayrton contando detalhes, detalhes técnicos, detalhes da prova, batendo papo, tomando caipirinha e comendo churrasco e ouvindo música, ou seja, de uma forma mais descontraída, mas que isso gerasse repercussão ao longo da semana, gerasse matérias de jornal, gerasse matérias de revista, etc e tal, ou seja, visando continuar mantendo o Ayrton na mídia e nos holofotes mesmo após a segunda-feira, se é que vocês me entenderam. E foi muito inteligente do Armando, porém, vamos dizer assim, que foi meio que uma queda de braço também entre o Armando e a família Senna e o Ayrton também. Por quê? A família Senna era muito reservada, eles não gostavam muito de holofote, desse tipo de coisa. O Ayrton era muito cuidadoso com relação à família. Ele sempre gostou da exposição, mas ele não gostava de expor os parentes. E meio que houve uma queda de braço aí para se esse evento ia ou não acontecer, mas acabou sendo uma queda de braço vencida pelo Armando. O Armando conseguiu mostrar para eles o quão importante era esse evento para usar isso como uma alavanca de marketing do Ayrton com a mídia, aproveitar o máximo possível a glória de Mônaco em 84, ok? Durante a semana inteira, talvez até a quinzena inteira, tá bom? Eu quero agradecer demais a você que ficou até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se você puder, ative o sino de notificações para que você fique sempre por dentro do que está acontecendo no canal. E até quarta-feira, às 6 horas. Tem vídeo novo no canal. Queria deixar um pedido também, só para os fortes realmente, só para quem ficou até o final. Queria deixar um pedido. Se alguém tiver o PDF do livro Eu Me Lembro Muito Bem, do Nelson Piquet, livro de 1999, se alguém tiver o PDF ou tiver o livro e puder mandar JPEG de fotografia, do conteúdo das páginas, quero, por favor, pedir a vocês que me ajudem, mandem para mim, porque ele vai ser muito importante para a gente fazer os vídeos da carreira do Nelson no futuro. Eu tenho literatura do Nelson aqui, mas é muito importante quando a gente vai fazer esse tipo de vídeo, a gente bater o máximo de literaturas possível para a gente tirar os enviesamentos históricos. Então é muito importante a gente chocar bibliografias, ok? Se vocês tiverem acesso a esse livro, eu me lembro muito bem, e quiserem ajudar o canal, entre em contato. Eu não estou pedindo para você doar o seu livro, ok? A não ser que você queira, que não vá te fazer falta, mas eu não estou pedindo para você doar o seu livro. Se você quiser, entre em contato com a gente, porque você vai ajudar demais. Se você tiver o PDF do livro ou se você puder digitalizar imagens para a gente ou mandar para a gente digitalizar, a gente devolve para você em seguida, ok? Até lá, até quarta-feira, 6 horas. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.